Tudo bom, pessoal? Aqui é o Túlio, engenheiro de segurança do trabalho da SOST. Nós vamos estar apresentando aqui uns dados de acidentes atualizados, absenteísmo, né? Aquele treinamento padrão que a gente realiza todo ano, com os dados, né, mais atuais. E reforçando ainda alguns itens da NR32. Né? A NR32 é a nossa norma de segurança do trabalho em serviços de saúde e é o que norteia nossas normativas aqui para a segurança do trabalho nos hospitais. Então, a primeira coisa é sobre os riscos. Em geral, a gente tem cinco tipos de risco. Né? Os riscos físicos, que são ruído, vibração, radiação, frio, calor. Risco químico, poeiras, fumos, né? Químicos em geral. Risco biológico, né? Vírus, bactérias, fungos, bacilos. Risco ergonômico, né? Esforço físico, levantamento de peso, postura inadequada. E risco de acidentes, condições, né? Segurança inadequada, iluminação deficiente. E assim, é curioso que no hospital a gente tem todos esses tipos de riscos. Né? A gente tem riscos de ruído, por exemplo, no CME, nos locais de limpeza de materiais, risco químico, na patologia, por exemplo, né? Risco biológico, na maior parte dos setores, risco ergonômico também na maior parte dos setores, né? Na movimentação de pacientes, risco de acidentes também quase todos os setores, né? Perfurações, projeção de material biológico. Então, é um ambiente de muito risco, né? Que envolve todos os riscos que estão previstos nas normas. Em geral, os tipos de acidentes mais comuns que acontecem em hospitais, né, são cortes e perfurações e a projeção de material biológico, além de queda, né, dentre outros. E as doenças ocupacionais mais comuns estão relacionadas a estresse, a questões musculares, respiratórias, e HIV é um pouco menos comum. Né? Bom, nossas estatísticas de acidentes atualizadas são essas. Né? A gente tem em 2022, até o momento que eu gravo esse vídeo, né, até agora, início de outubro, 24 acidentes e 3 casos de doenças ocupacionais. Então a gente está aí mais ou menos um pouco abaixo ainda, né, da média dos anos anteriores aí de 2021. Vamos ver se esse ano a gente consegue um número menor de acidentes aí, né? Mas enfim, nossos dados esse ano são esses. E em 2022, a gente tem aqui, né, no gráfico de baixo os fatores geradores de acidentes. A gente pode ver que aí, enquanto que nos outros anos, né, principalmente de 2020 para baixo, a gente tinha, né, agulhas como principal fonte geradora de acidentes. Né? Em 2015, por exemplo, a gente teve projeção de material biológico como a principal fonte de acidente. No entanto, em 2021 e 2022, a gente teve um volume grande também de quedas, né? De quedas em setores, principalmente nos setores que tem ilha, né? Como eu vou mostrar um pouco adiante, e também em estacionamentos. Né? Então, assim, a gente teve a reformazinha do estacionamento que aconteceu recentemente. Né? Acho que isso reduziu um pouco o número de casos que a gente tem aqui relatados de acidentes em estacionamento. No entanto, a gente ainda tem um volume grande de quedas. Né? E, no entanto, né, esse ano ainda o que a gente tem é que acidentes com material perfuro-cortantes em geral, né, bisturi, cortes, etc., são os mais prevalentes. Então a gente fez até aqui um estudo com relação a aqui as escadas que a gente tem ali nos setores que tem ilha aqui, né, na UCIN, UTI-NEL, UCO, CTI-PED, CTI Adulto. A gente vê aqui que o número de acidentes que teve na UCIN e na UTI-NEL foram de 4, né, acidentes ao longo desses 6 anos aí, e 3 na UTI-NEL e na UCO. E assim, a gente fez um estudo, né, tentando medir as escadas, tentando avaliar, né, todos esses parâmetros para ver se estava alguma coisa fora das normas, mas a verdade é que não está. Né? As escadas lá não estão assim com patamares, né, que é essa parte, os espelhos, fora de medidas que são preconizadas nas normas, né, com essas angulações que vencem esse desnível. Né? Só que o que acontece? A gente percebe que no CTI adulto, por exemplo, né, no CTI PED, a gente tem um patamar maior. Né? Então, assim, provavelmente isso pode ajudar, né, facilitar a pisada aqui e evitar o número de acidentes. Né? Nos outros a gente tem um patamar de 30 centímetros, apesar de, como eu falei, esse patamar não está fora das normas. Um outro ponto é que, né, o TEINEL e o SIM, que acontecem em maior parte dos acidentes, tem 3 degraus, né, ao invés de 2. Isso também pode estar sendo um fator que está gerando acidentes. Então, assim, é um item que a gente vai estudar junto ao pessoal da infraestrutura, avaliar, né, possíveis reformas o mais breve possível, tentar evitar esse tipo de situação. Tentar aumentar esses patamares, né, porque a gente tem visto que isso tem auxiliado, né, o aumento do patamar e também a redução do número de degraus. Então, assim, mas reforçando, né, a questão
tomar bastante cautela nesses setores ao realizar a descida e subida dessas escadas, porque a gente tem tido muitos acidentes nesse sentido, né? E se você perceber alguma coisa que pode ser feita lá, né, a maior parte deles a gente já colocou algum corrimão, ou então aquela fitinha no chão para poder, antiderrapante, né, para evitar escorregamento. Mas se você vê que está saindo, alguma coisa assim, vocês podem comunicar com a gente para a gente poder tentar avaliar outra forma de reduzir o risco nesses setores. Então, assim, dos setores que mais se acidentam, em geral, o PAN, né, foi o campeão em todos os anos, né, desde 2015 até 2021. No entanto, em 2022 a gente tem aí uma equiparação entre CTE adulto e PAN. E os profissionais que mais se acidentam, em 2022 também, aí, aqui a gente não tem muita surpresa, a não ser, né, em 2015 e 2018, que a gente teve enfermeiros se acidentando mais que técnicos, mas em geral mesmo a maior parte dos técnicos de enfermagem, né? Então permanece essa mesma máxima. Um outro item interessante é a questão do custo de acidentes, né? A gente levanta o quanto é gasto, né, para o atendimento no PAN, atendimento hospital-dia, né, com os profissionais, quando é necessário tomar antirretroviral, quando é necessário afastamento do profissional em função do acidente, né? E com tudo isso a gente consegue levantar os custos que esses acidentes têm para a instituição. E, né, em 2020 a gente teve um custo muito elevado, por exemplo, em função do Covid, quase R$200 mil. Mas assim, em geral a gente trabalha entre 25 e 50 mil reais por ano que a gente perde, né, devido a todos esses medicamentos que são usados, esses atendimentos, né, de profissionais, essas horas de trabalho que são gastas, as horas dos profissionais que acabam ficando fora dos seus setores, né. Então é uma métrica muito importante que a gente vê o quanto, né, é gasto com acidentes. É uma métrica importante para levar a gestão e tentar tomar as medidas para reduzir acidentes, né, compra de EPIs, etc. Mas enfim, a ideia aqui era mais mostrar para vocês como é impactante, né, até em termos financeiros, que é o menor deles, né? O pior é a questão pessoal mesmo, os riscos, né, de adquirir uma doença, etc. No entanto, é relevante também te avaliar que existe esse risco econômico também, né, o valor que é gasto com esses acidentes. E quando a gente se acidenta, né, isso é um item que eu falo todos os anos, é reforçar que o tipo de doença que a gente tem a maior probabilidade de adquirir, né, dentre essas três, por exemplo, aqui, é a hepatite B. E para a hepatite B a gente tem vacinação, né? A gente fez um levantamento recente na SOST e a gente viu que ainda muitas pessoas, né, possuem suas vacinações de hepatite B em atraso, né? Então, assim, é muito importante que se atualize os cartões de vacina, fiquem atentos, né, sempre nos periódicos quando realizam, né, o anti-HBS, avaliar se ainda está com a proteção adequada, se a vacina teve sua eficácia, né, para poder realizar um reforço se for necessário, né? E enfim, sempre tomar conta desses valores, né? Além também da vacina dupla, né? Que ela é dada em geral de 10 em 10 anos, e também tomar o cuidado de estar sempre em dia ali com a vacinação, porque é uma proteção que a gente tem aí, né? Muito relevante e que está disponível para a gente, diferente de HIV, que a gente não tem uma vacina, hepatite C. Então, assim, é muito importante que vocês tomem essa precaução. E por falar em vacina, né, a gente também tem a questão do Covid, né? O número de casos aí, aqui eu mostro em gráfico o número de casos que a gente teve por profissionais ao longo do ano de 2022. Então a gente vê que no início do ano, né, em janeiro, fevereiro, a gente teve um número de casos bem elevados, né? Depois em março, abril, a gente quase que, né, não teve caso nenhum. Depois em maio, junho, julho, agosto, né, a gente ainda teve uma nova onda, uma nova pequena onda de profissionais Covid positivos. E agora a gente também deu uma reduzida. Mas enfim, de qualquer forma, né, reforçando novamente a importância do uso de EPIs, né, da higienização das mãos, do cuidado. Em especial, né, o pessoal da Vigilância Sanitária até fez uma visita para a gente nesse meio tempo. E assim, o que eles relataram e que a gente percebe também é que os momentos que o pessoal mais adquire a doença são os momentos que estão em alimentação, por exemplo, né, que estão nas copas, que estão ali fazendo um café, fazendo um lanche, né, um almoço. É nesses momentos que você deixa de utilizar o EPI e acaba, né, podendo adquirir ou passar a doença. Então, assim, tomar muito cuidado nesses momentos, tentar escalonar, né, os profissionais para realizar esse tipo de atividades e manter todas as precauções mesmo nesses momentos, né, porque são os momentos que têm possibilitado a maior parte das vezes da aquisição da doença. E, enfim, dos setores com a maior incidência, né, de doenças entre profissionais foi o centro obstétrico, né, o principal,
durante todo esse ano de 2022. E os cargos com maior incidências foram técnico e enfermagem, né, também, que são, enfim, os que mais se acidentam, os que mais adquirem doenças, né, são os que estão na linha de frente, né, do cuidado com os profissionais. E seguido dos enfermeiros, obviamente. Né. Então, esses são os dados aí de Covid desse ano que a gente teve, né? Que a gente teve uma redução agora no último mês de setembro e esperamos que isso não seja mais um problema para a gente, mas vamos sempre manter as precauções. Bom, eu trago para vocês também aqui, né, os dados de estatística de absenteísmo. Então, aqui a gente tem por anos os números de atestados, né, de cada profissional. Por exemplo, né, totalizando aí 3 mil atestados, por exemplo, desde 2015 a 2021 para os técnicos de enfermagem, 2.700 para enfermeiros. Então, assim, né, mostrar esses dados aqui, que em geral os que mais se afastam também são os técnicos de enfermagem, seguidos enfermeiros, médicos, né, que também são o maior contingente do hospital. Enfim, os setores, os que mais possuem afastamentos são o setor materno-infantil, né, que também envolve vários setores, né, o PAN também, que é um setor que tem muitos profissionais, né, unidade de reabilitação, clínica médica, e unidades de cuidados intensivos e semi-intensivos pediátricos, né, CTI-PED, e a unidade de regulação. Esses aqui são, né, os setores que atualmente, né, em somatório de todos os anos, têm os maiores números de absenteísmo. E assim, é importante porque acaba que esse absenteísmo, né, sobrecarrega os colegas. Né? Então, assim, os setores que tem muitas pessoas se afastando, né, seja por um motivo, né, que eu vou até mostrar aqui embaixo, já mostrando, na verdade, né, a gente tem aqui as CIDs mais prevalentes, né, CID-Z, que é aquela mais genérica, mas enfim, o que eu, né, julgo mais importante aqui e relevante é essa questão da CID-M, né, que é a CID relacionada a doenças osteomusculares, e a CID-F, que é a questão psicológica. Né? Então, assim, a gente vê que esses setores têm dados bem relevantes dessas duas CIDs, né? Isso indica, né, ou enfim, pode indicar, né, alguma, por exemplo, essa questão muscular, né, a questão da movimentação, né, de pacientes, né, são setores com crianças, né, muitas vezes a movimentação, a parte ergonômica é muito mais exigida, né, então isso pode estar levando, por exemplo, né, à ocorrência de maior absenteísmo por esse motivo, ou alguma questão psicológica, né, enfim, lidando com crianças, isso pode afetar ainda mais o psicológico. Então, são casos a serem estudados, né, que estão sendo avaliados pela SOST, mas o que é relevante aqui é a gente perceber que esses afastamentos eles acabam, né, tirando pessoas dos setores e sobrecarregando as demais, né? Então, assim, e aí as demais também vão se afastar porque foram sobrecarregados. Então, é como se fosse uma retroalimentação, né? Um problema ali com CID-M, com CID-F no setor, seja uma questão ergonômica ou psicológica, vai afastar pessoas, as pessoas afastadas vão ou seja, o setor vai sobrecarregar as outras com o mesmo problema, né, que é a questão muscular, a questão psicológica, e enfim, vai se retroalimentando e por isso que a gente vai tendo, né, setores que permanecem ali naquela posição de maiores incidências. Então, assim, isso é muito complicado, é bem difícil de ser controlado, mas é algo a gente se pensar, né? E por isso que eu estou trazendo esses dados aqui para mostrar para vocês. Bom, entre as causas de acidentes, né, retornando um pouco naqueles gráficos que eu mostrei anteriormente, entre as causas de acidentes, a causa mais prevalente, né, é a questão das agulhas e pérfuro-cortantes. Né, é uma das mais prevalentes. E, em geral, elas acontecem em que momentos? Quando há reencape de agulha, né, quando há descarte irregular de pérfuro-cortante. Né, a gente tem muitos casos ainda aqui no hospital de caixas de pérfuro-cortante onde não se respeita o limite de 5 centímetros, né, abaixo do bocal, que é onde, né, quando chegar nessa linha, a gente já tem que guardar essas caixas de pérfuro-cortante. Né. Uso inadequado do material pérfuro, né? Muitas vezes improviso. A gente teve um caso até esse ano de um acidente relativamente grave. A pessoa teve que ir para o centro cirúrgico, né, para poder fazer uma avaliação do corte. A pessoa foi cortar um vidro de soro, se eu não me engano, com um bisturi, né, ou seja, fazendo uma adaptação. E aí, assim, acho que a mão acabou escorregando e o bisturi passou no braço e fez um corte assim, bem profundo. Sabe? Então, daí a relevância a gente tentar não improvisar, né, preparar essas ações, né, precisa de cortar alguma coisa, etc. Ter bastante cuidado, tentar usar as ferramentas adequadas, né, uma tesoura, e tentar evitar essa improvisação. O outro motivo também é a distração. Né? Muitas vezes por distração a gente teve vários casos de acidentes. E, né,
Um outro também é a questão do descarte, né, incorreto. Muitas vezes a gente tem, nesse caso, acidentes do pessoal da limpeza, das terceirizadas. A gente tem muitos relatos também do pessoal. Vou mostrar depois no final um videozinho também dos materiais que são encontrados aí, né, junto com o enxoval quando vai para limpeza. Assim, são muitos materiais, é um risco muito grande que o pessoal acaba correndo. E nesse caso, às vezes, não é nem nós profissionais, né, da saúde, mas os profissionais da limpeza, né, que não eram para estar tendo contato com esse tipo de material. Né? Mas enfim, a gente fala um pouco mais disso depois. E enfim, né, conceito básico, mas o que seriam os pérfuro-cortantes? São seringas, agulhas, scalpes, ampolas, vidros de um modo geral, né, com qualquer material pontiagudo ou que contenha fios de corte, capaz de causar precauções ou corte. Bom, como eu falei, né, quem faz uso dos materiais pérfuro-cortantes são os profissionais assistenciais. E um ponto muito importante da NR32, como eu falei lá atrás, que é a nossa norma que regula a segurança do trabalho em serviço de saúde, é que os trabalhadores que utilizam objetos pérfuro-cortantes devem ser os responsáveis pelo seu descarte. O que é isso? Isso implica muito nessa questão que eu acabei de comentar. Né? As pessoas às vezes usam pérfuro-cortantes, não descartam de forma correta e isso acaba gerando acidentes para outras pessoas. Né? No entanto, a responsabilidade por esse descarte não é dessas outras pessoas, né, que estão chegando no setor, é de quem utilizou o pérfuro-cortante. Então, assim, acabou de utilizar, realizar o descarte correto, né, na caixa de pérfuro-cortante, respeitando o limite de bocal. Com isso, a gente vai reduzir muito esses acidentes. Bom, as principais causas, como eu falei, né, o descarte incorreto, né, aqui a gente tem casos aí de agulhas soltas no chão, de agulha, né, solta em cima de enxoval, de agulha jogada também dentro de lixo, né, de seringa jogada dentro de lixo. Então são casos que a gente já presenciou aqui no hospital. Né? E como eu falei, nisso quem está em risco, né, em geral, né, em muitos desses casos são o pessoal da limpeza, que acaba se machucando, né, e que não era para estar tendo contato com nada desses materiais, né, que não são profissionais da saúde. Como eu falei também, improviso, foi um caso parecido com esse que eu comentei, né, que a pessoa foi cortar um vidro de soro e acabou o bisturi, né, saindo aqui e cortando o braço da pessoa. Então, evitar esses improvisos, né, de cortar um vidro de soro, cortar um esparadrapo, né, com um bisturi. Mais uma vez, respeitar o limite de bocal, né, são exemplos aí que a gente vê conforme realiza inspeções nos setores. Reencape de agulhas também, né, eu acho que eu comentei nos primeiros slides, mas reforçando que o reencape é proibido, né? Então, assim, acabou de utilizar a agulha, já descarta imediatamente. Não vai tentar realizar o reencape, porque nesses momentos a gente já teve muitos casos de acidentes também aqui no hospital. E, enfim, é um item que é até colocado na NR32 porque é um item frequente mesmo de acidentes. Né? Então, após o uso, descartar completamente o item. Lembrando também que os coletores de pérfuro cortante, né, eles têm que estar em um suporte específico, né, em altura que possa ser fácil ver o bocal. Né? Então, assim, ele não pode estar em bancada. Então é importante que todos os setores, né, os profissionais, os RTs, as chefias, avaliem como é que está essa questão das caixas de pérfuro no setor. Se elas estão na altura adequada, se elas estão num suporte específico, né, se elas não estão soltas. Porque tudo isso facilita, né, a queda delas, né, o derramamento de materiais ali de dentro. Se ela não está numa altura adequada, por exemplo, para a estatura das pessoas do setor, as pessoas não veem o bocal e pode, quando for fazer o descarte, se perfurar porque alguém deixou que o volume de pérfuros superasse ali o limite de 5 centímetros, né, do bocal. Então, assim, é muito importante estar sempre avaliando essas questões e, em necessitando mudar alguma coisa, fazer um helpdesk, né, que o pessoal da infraestrutura vai realizar essa nova instalação do suporte, né, essa nova adequação. Com as caixas de pérfuro ainda, acho que uns pontos muito importantes que a gente tem é verificar se as agulhas não estão saindo pelo coletor, né? Então sempre avaliar se isso não está acontecendo, né? Trocar sempre que ultrapassar esse limite, como eu já falei, e verificar. Muitas vezes a gente pode ter agulhas perfurando a caixa, né? A gente já teve caso da pessoa que foi tirar esse coletor de pérfuro para descartar, e aí tinha uma agulha que estava perfurando o coletor de pérfuro, né? E pegou na mão da pessoa. E aí são casos mais chatos, né? Porque assim, não se sabe quem que é o paciente fonte, então assim, muitas vezes tem que tomar antirretroviral, que é uma situação complicada, porque não se sabe, né, quem que é a fonte daquele material. Então assim, é muito importante tomar todos esses cuidados, né, para a gente evitar acidentes com pérfuro nessa forma, no momento do descarte, que é um momento muito relevante de ocorrência de acidentes. Bom, um outro momento também que a gente tem muito ocorrência de acidentes, né, ou enfim, um fator gerador que gera uma quantidade significativa de acidentes é a projeção de material biológico, que em geral está relacionado com você não estar utilizando o seu EPI adequado, né,
E, enfim, são casos como esse aqui, né? A pessoa, né, nesse caso aqui, estava com EPI, estava com a máscara, estava com óculos, né, foi fazer, né, uma punção, fazer uma atividade ali com agulhas, né? E, enfim, voou sangue, mas não pegou na pessoa, né? E já teve muitos casos, assim, a pessoa estava só auxiliando, né? Esses são casos de projeção de material biológico, né? Quando ocorre esse tipo de acidente, né? Por exemplo, do sangue voar no olho da pessoa, né? Ou numa ferida, tipo de coisa assim, na boca. Isso acontece muito, assim, o que a gente vê é que às vezes a pessoa está só ajudando, sabe? Não é a pessoa que está fazendo a atividade, enfim, né? A atividade fim. Ela não é ela que estava coletando sangue, por exemplo, mas ela estava ajudando a segurar a pessoa, ajudando a manipular o paciente. E aí é essa pessoa que acaba se acidentando. A gente já teve casos assim, de pessoa que estava passando atrás ali do local que estava acontecendo aquele exame, aquela manipulação com o paciente e sofreu acidente. Né? Já teve vários casos assim. Então, assim, muitas vezes a pessoa que está ali em loco, né, fazendo mesmo, né, o responsável pelo procedimento, está com os EPIs adequados. Mas a pessoa que está passando perto, que está ajudando, não está. Porque não está esperando, né? Por exemplo, não coloca o óculos, porque não está esperando que possa vir projeção de material biológico na cara dela. Mas é justamente nela que cai. Então, assim, por isso é muito relevante, sempre que estiver realizando um procedimento, ou auxiliando um procedimento, ou passando próximo, né? Está num setor complicado, que os leitos são próximos, né? Então, assim, tá sempre com os EPIs adequados para poder evitar esse tipo de acidente, que também são acidentes muito relevantes que a gente tem no hospital, né? São dados muito altos que a gente tem desse tipo de acidente. Então, tá sempre utilizando os EPIs. E, por exemplo, questão do calçado também, né? Utilizando um calçado fechado, né? Que é um item também que eu vou falar mais adiante. Bom, mas ocorreu o acidente, o que a gente vai fazer? Nesses casos, então, né, a gente vai avisar, né, o supervisor, o RT, né, o mais rápido possível. E se envolve material biológico, né, uma das primeiras coisas que a gente acaba fazendo é lavar o local, né, com água e sabão, ou soro fisiológico, se for uma mucosa, por exemplo, né, comunicar a chefia, né, preencher uma fichinha de acidentes. E os atendimentos, como é que vai ser? Vai ser, se for com material biológico, né, e se for durante o dia, né, de 7 às 17, né, durante a semana, vai ser no hospital dia, né? E lá vai ser dado, né, os primeiros protocolos de acidente, né? Se for necessário tomar antirretroviral, vai ser tomado lá, né? E aí vai ser realizado um acompanhamento com esse profissional por 6 meses, dependendo do caso. Então, esse é o primeiro, né, um fluxo quando você tem um acidente com material biológico em dias da semana, né, em horário comercial. Quando esse evento ocorre, né, em feriado, final de semana, à noite, em horário que não é comercial, né, o hospital dia não vai estar aberto. Então, nesses casos, você vai procurar o pronto-socorro, né, o pronto atendimento, o PAN. No entanto, no primeiro dia útil, por exemplo, você se acidentou no sábado, na segunda-feira você tem que procurar o hospital dia para poder fazer essa avaliação, né, de acordo com os protocolos que eles têm lá mais específicos para poder avaliar essa questão do material do tipo de atitude que você vai ter que tomar, né? Você vai ter que tomar antirretroviral, por quanto tempo, né? Então tudo isso é avaliado por eles e acompanhado por eles. Então, assim, é importante que você, ocorrendo de noite, em fim de semana, feriado, volte no hospital dia para relatar isso, né? Porque é muito relevante também esse acompanhamento. Mas se o seu acidente não envolveu material biológico, né, igual a questão de queda que eu comentei, que tem ocorrido até bastante, nesse caso o atendimento já vai ser direto no PAN. Né? Então, nesses casos, o atendimento vai ser lá e aí, nesses casos, não voltaria no hospital dia. Né? No entanto, em todos esses casos, tanto material biológico, como queda, como não envolver material biológico, enfim, tudo isso você vai relatar a SOST, né? Você vai lá, no final eu vou mostrar o lugar que a gente fica, para quem não conhece, mas eu acho que a maior parte das pessoas conhecem, né? Então você vai se direcionar à SOST para poder fazer a abertura da CAT, né? Do Comunicado de Acidente de Trabalho, que é a nossa formalização de acidentes para o INSS. Então, assim, é muito relevante você trazer esses dados para a gente, primeiro porque com isso a gente compila estatísticas, né, para poder avaliar o que tem gerado acidente, o que não tem, o que tem acontecido nos setores, tentar avaliar os motivos desses acidentes, como a gente está comentando aqui, né. Tudo isso é muito importante. Fora isso, né, é uma obrigação legal da empresa informar ao ocorrência de acidente para o INSS, né. E a gente tem um prazo para fazer isso, né, a gente tem um prazo de um dia útil, então, assim, por isso que é importante, ocorreu o acidente hoje, vou hoje, no máximo amanhã, no dia seguinte, né? A não ser fim de semana, né, que a gente não funciona, mas sempre vir o mais rápido possível para a gente poder fazer esse relato, porque a gente tem essa obrigação legal de fazer e tem esse prazo legal também de fazer. Né? Então, assim, é importante que seja que venha assim, o mais rápido possível. Também você vai ser avaliado pelo médico da sorte, né? Então é mais uma avaliação médica ali para ver a situação, né? O desenvolvimento, o desenrolar daquele acidente que você teve. E
E também, assim, se for necessário, né, algum medicamento, etc., você vai ser avaliado ali. Então, assim, é muito importante fazer esse acompanhamento. E obrigatório, né, inclusive, relatar esse acidente no primeiro dia útil. Então, bom, falando um pouco sobre EPIs também, né, que são os itens aí que acabam gerando uma proteção muito grande para a gente no ambiente hospitalar. Então, para fim de aplicação da NR6, a NR6 é a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho que fala de EPIs, né, e nesse caso, os EPIs são o quê? São as toucas, os óculos, os protetores auriculares, as máscaras, as luvas de procedimentos, né, os aventais, são todos esses itens que a gente utiliza no manuseio, né, com pacientes, né, e durante todo o nosso período laboral. Um dos principais são máscaras e respiradores, né? As máscaras descartáveis, os N95, que são usados para, né, contato com pacientes com doenças de transmissão aérea. Os calçados hospitalares também, né? A gente tem fornecido calçados, mas não só por isso, né? É uma obrigação também pela RNR 32 de se utilizar calçado fechado em ambiente hospitalar, então é muito importante que se respeite esse tipo de normativa, né? Mesmo que você não tenha pegado calçado com a gente, ou que você tenha, a gente vê muitas vezes, assim, muitas pessoas que já pegaram 1, 2, 3 calçados, mas que elas, muitas vezes a gente vê ela no setor e não está utilizando um calçado fechado, né? Está utilizando outro calçado aberto, então assim, é uma situação ainda mais complicada. Como eu falei, né, a questão do EPI, sempre que for fazer alguma atividade que ofereça risco, né, utilizar o EPI, porque a gente nunca sabe quando vai ocorrer um acidente. Né? Como eu falei, muitas vezes é com a pessoa que está ajudando que acontece. E aí um exemplo de relato de acidente que a gente teve aí há algum tempo, né? Ao desbridar ferida extensa em região da virilha e coxa de um paciente, houve uma projeção de sangue e secreção dos meus olhos. Então, assim, a pessoa teve um acidente com projeção de material biológico, né? E não estava utilizando o equipamento adequado. Né? Então, assim, não estava utilizando óculos e aí acabou se acidentando. Sendo que a gente tem uma quantidade de óculos lá bem tranquilo, né? Sempre que precisar trocar, perdi o meu, estragou, pode pegar com a gente, né? Só ir lá na segurança do trabalho, que a gente vai anotar na fichinha de EPI. Então, assim, é muito relevante utilizar esses EPIs, né? Um outro caso, o trabalhador perfurou sua mão esquerda em uma agulha no momento em que descartava, né, em uma caixa de pérfuro cortante também. Esse tipo de situação, a agulha lá com a agulha para cima aqui, né? Sem se respeitar o limite da caixa de pérfuro cortante, a pessoa foi lá colocar e se acidentou. Esses aqui são casos reais que acontecem. Né? Mais um trabalhador perfurou seu braço direito em uma agulha no momento em que manuseava o saco de hamper para transporte. Então, assim, a pessoa foi lá tirar o hamper, tinha agulha dentro do hamper, né? E acabou se acidentando. Mais uma vez, questão do descarte incorreto. Né? A pessoa que utilizou aquele pérfuro cortante não se responsabilizou pelo descarte. E aí outra pessoa se acidentou. Então, assim, é muito complicado. Aqui a gente tem um número de itens que a gente acha, né, que já se achou, na verdade, né, em rampers, né, que foram voltados pela lavanderia, né, que foram encontrados em enxovais do hospital. Né? Então, assim, a quantidade de tesouras, né, até aqui um protetor de tireoide plumbífero, canetas, aqui tudo pérfuro cortante também, ó, agulhas, pérfuro cortantes, aqui também cascos de medicamentos. Né? Então, assim, perceba o quanto, né, de desperdício de materiais, né, de perda de materiais, mas enfim, não só essa parte econômica, mas também assim, o risco que é oferecido para as pessoas que estão fazendo esse descarte, que estão fazendo essa limpeza, que estão assim, esse que é o problema. Assim, muitas vezes a gente está no setor, faz o nosso trabalho, e aí a partir dali a gente acha que, né, voltamos para casa e acabou, mas não, o seu descarte incorreto, né, ele pode gerar acidente lá numa empresa terceirizada que está fazendo a limpeza, né? Então, assim, muitas vezes aqui a empresa terceirizada recebeu esse tipo de material e a pessoa lá se acidentou, entendeu? Então, assim, porque assim, foi uma quantidade enorme de materiais. Né? Então, assim, o risco disso aqui, que isso aqui gera para as pessoas da limpeza, para as pessoas da empresa terceirizada que vão realizar a limpeza, né, dos materiais, a lavagem dos materiais é enorme. Então, assim, acaba não sendo um risco para o profissional da EBSER em específico, mas para o profissional terceirizado. Né? Então, assim, daí a importância da gente tomar esse cuidado na hora do descarte, se responsabilizar pelo descarte, né? E para que se evite esse tipo de situação. Uma outra questão também, né, pessoal, a questão dos adornos, né? Então é proibido o uso de adornos, é um outro ponto também da NR32. A gente tem lá a vedação expressa do uso de adornos. Então, brincos, anéis,
piercings, tudo isso é proibido, assim, não é porque a gente quer, é porque a norma proíbe, né? Então, assim, é importante que ninguém utilize esse tipo de material, porque em uma inspeção a gente pode ser penalizado, né? Inspeção por órgãos de controle, o hospital pode pagar multas, né? E já aconteceu no passado. E por que os adornos em geral são proibidos? Porque eles reduzem a efetividade, né? Podem danificar um EPI, igual aqui na luva, e eles dificultam a higienização, né? Por exemplo, nesse caso aqui. Então, em função desses motivos, né? E a propagação de agente biológico também, né? Eles facilitam a propagação por dificultar a limpeza. Por esses motivos, né? Acaba que os órgãos de controle, né, colocaram esse item na norma, da proibição do uso de adornos em ambiente hospitalar. Então, por isso que a gente é proibido de usar. E deve ser seguida essa normativa. Né? Como coloca isso aqui, o mapa é fiscalizado do Ministério do Trabalho, Vigilância, MPT. Né? Então, tudo isso, todos esses órgãos vão olhar essas questões e vão notificar. Né? Então, é muito importante estar sempre em dia com esses itens. Enfim, né? Mais um reforço disso, né? Anéis e relógios podem ter 428 vezes mais germes do que vaso sanitário, né? Então, assim, os adornos não é só justificando o porquê dessas indicações. Né? Então, assim, são locais que acabam gerando muita possibilidade de acúmulo de bactérias, né? Germes, etc. Bom, demais orientações aí gerais de segurança, né? A questão do manuseio de lentes, né? Lente de contato no posto de trabalho. Isso aqui a gente até que não teve muito problema no hospital até hoje, mas enfim, é proibido, é um item proibido. Se você usa lente de contato, não manusear nos postos de trabalho, né? Mas é um item mais tranquilo, mas ainda assim um proibitivo da norma, então é sempre bom ter esse cuidado. A proibição do ato de fumar, né? É proibido fumar dentro dos hospitais, a gente ainda tem visto muitos casos de pacientes, de acompanhantes, beleza, né? Mas que, enfim, os profissionais têm que orientar sempre quando virem esse tipo de situação. Mas pior que isso, a gente vê profissionais fumando, né? Já vê casos, assim, em todos os locais, né? De profissionais que saem do setor e vão fumar. E no hospital é proibido. Né? Então, assim, é um item que pode gerar acidente, né? Eu estou, inclusive, aqui com um exemplo disso aqui, né? Que é um acompanhante que estava fumando aqui, né? E enfim, ali naquela saída do PAN, né? E aí, em um certo momento, ele realiza, né, que ele está com um cigarro na mão, né? E vai jogou dentro dessa casca de árvore que estava aqui, né? Então, vamos ver qual que é o desenrolar disso. Olha aqui a fumaça saindo, tá vendo? Começou a pegar fogo aqui, então assim, são situações de risco que a gente expõe ao hospital, né? Fora ser uma proibição, né? O ato de fumar, a gente tem ali um risco, né? Aqui está um incêndio começando a se desenvolver, né? Então, assim, é um item muito complicado. Aqui, por sorte, né? A gente não tem muita área em volta para poder pegar fogo. E a gente teve aqui, né? O pessoal da LH, da infraestrutura, né? O Diego ali o pessoal acabou vendo, né? Que aquilo estava acontecendo, né? E aí jogou água para poder cessar o fogo, né? Resfriar o fogo mas tá vendo? Até foi difícil de apagar. Então, assim, é muito importante, né? A gente evitar a questão do fumo, não só, né? Por ser uma proibição, mas também pro risco que a gente acaba causando, né? Ao ambiente. Olha aí, mais uma vez a pessoa jogando, tá vendo? Não só a questão de fumar, como o descaso no descarte, né? Mais uma vez o problema do descarte. A pessoa saiu, foi embora, né? Para ela não teve problema nenhum, né? É uma acompanhante, por exemplo, né? Daqui a pouco está saindo do hospital e pode estar deixando uma fonte de incêndio no hospital, né? Então, assim, é uma situação muito complicada e por isso a proibição de fumar. Já existe a proibição de fumar dentro do hospital e ainda tem esse risco, né, de incêndio. Então, é muito relevante que se tome esse cuidado. Isso aqui foi em 2021, em setembro de 2021, recente, aconteceu esse fato. Então, além disso, importante é a questão dos celulares, né, manter a higienização, também são meios de propagação muito relevantes. Né? Como eu falei, o uso de calçados abertos. É importante, né, sempre utilizar calçado fechado dentro dos hospitais, porque a gente pode ter, né, situações como essa aqui, uma agulha caindo no pé, né? E não pode ser de materiais que absorvam líquidos também. Já foi uma notificação do Ministério do Trabalho sobre isso. Às vezes a pessoa está usando aqueles tênis de esportivos, né? Então, assim, esses tipos de tênis, eles acabam, né, que são esses tipos aqui,
Então muitas vezes se cair um material biológico aqui vai ser absorvido, né? Então muitas vezes também é um item que não se recomenda, né? Nem sapatos abertos, né? Deixam o dorso do pé à mostra, né? Sandálias, etc. E sapatos aqui que possam absorver líquidos. Então o ideal é sapato fechado, né? Impermeável, e a gente fornece esse tipo de material. Cabelos e barbas também, né? Manter sempre cabelos presos, né? Nos atendimentos. E barba também manter sempre a parada, porque a barba dificulta, né? Reduz muito a eficiência de um equipamento de proteção respiratória. Né? Então a vedação fica muito complicada, né? A gente teve muitos exemplos disso agora na época do Covid. A gente falou muito sobre isso, mas enfim, não custa reforçar da importância de evitar a barba, porque impede essa perfeita vedação. Alimentação também, né? Não deve se realizar o consumo de alimentos nos postos de trabalho. Então, a pessoa ali tomando um café enquanto está examinando um paciente, comendo enquanto está fazendo a cirurgia, tudo isso é proibido. Né? A gente já teve também notificações do Ministério do Trabalho por verificar em situações dessa aqui. E também a guarda de materiais, né? Enfim, a pessoa guardando uma garrafa d'água dentro de uma geladeira que guarda outros materiais biológicos ou materiais químicos, né? É proibido tudo isso. Então tem que ser tudo em local separado. Né? A alimentação tem que ser feita no momento certo, no local certo. Né? E a guarda desses materiais também deve ser feita no local certo. Bom, é vedada também a utilização das pias de trabalho para fins diversos previstos, né? A pessoa lá escovando o dente na pia do trabalho. Esse aqui também é um tipo de caso que a gente não tem muito no hospital, assim, não que eu tenha visto em inspeções que a gente realiza. Esse tipo de caso aqui também a gente vez ou outra tem, que é a pessoa com alguma ferida em membro superior. Nesse caso a gente tem que passar pelo médico de trabalho para avaliar se a pessoa talvez tem que se afastar ou tem que realizar uma atividade um pouco mais administrativa naquele momento, porque ela está com ferida muito, né, com risco grande de se houver um acidente que pode acontecer, adquirir uma doença. Então, assim, é relevante que a pessoa que esteja com uma ferida em membro superior realize essa avaliação médica, né? Pode passar com a gente da SOST. Um outro ponto importante também, né, que a gente teve também notificações do Ministério do Trabalho, e eu ainda vejo muito nos restaurantes em frente ao hospital, são pessoas saindo com privativo, com jaleco. Né? Então, assim, os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual, né, e as vestimentas utilizadas na atividade laboral. Então, a gente tem isso claramente na NR32. Né, e a gente vê situações, né, de pessoas comendo ali nos restaurantes com jaleco, com privativo, né, saindo do seu setor, indo para outro setor externo com privativo. Então, assim, é muito relevante que se tome esse cuidado para não infringir esse item legal, né? Fora que, assim, gera um risco para outras pessoas, é a mesma coisa lá do fumo, do descarte incorreto, gera um risco para outras pessoas que podem estar adquirindo uma doença ali de um paciente que você estava tratando antes. E não só isso, também você está infringindo uma norma, né, que pode dar uma infração para o hospital. Risco de queda, né, como eu falei, a gente tem todos aqueles riscos nas ilhas, mas também não se deve esquecer os riscos que a gente tem nos corredores. Né? A gente teve também muitos casos de risco de queda em escadas, em rampas, né? Muitas vezes em função de limpeza, então tomar sempre cuidado quando estiver descendo escadas, segurar no corrimão, em rampas também ter cuidado, né? E avaliar sempre o pessoal da limpeza. Eles normalmente sinalizam no local que eles estão limpando, mas pode ser que eles, né, esqueceram em algum momento, então tomar sempre cuidado com esse tipo de questão. E é isso, pessoal. A gente dá sorte, né? Qualquer coisa, ramal 3268, né? Estamos aí à disposição. Para quem não sabe, a gente fica ali, né, no banco de sangue, nessa portinha aqui. A gente dá segurança do trabalho, e no final do corredor aqui é saúde ocupacional, para entrega de atestados, avaliações médicas. E a gente aqui para entrega de EPIs e avaliação de todas essas questões de acidentes. Beleza? Muito obrigado a todos que viram esse vídeo. Né? Vejam também depois os vídeos relacionados à proteção contra incêndio, né? O uso de extintores, uso de hidrantes, que são itens que a gente precisa de utilizar quando acontece um tipo de acidente como que a gente viu anteriormente, né? Um quase princípio de incêndio, aliás, um princípio de incêndio que quase, né, cresceu um pouco mais, e são momentos que a gente pode vir a ter que usar extintores, hidrantes, né? Que é o caso também, por exemplo, que a gente teve que usar no ambulatório, né? Então, assim, é bom ter sempre, não só os brigadistas, mas como todos os profissionais do hospital, com conhecimento do uso de extintores e hidrantes, para que a gente tenha um resguardo maior, porque os incêndios em geral eles são combatidos no princípio. Quando começa a crescer demais, aí é só o pessoal do bombeiro com equipamentos específicos mesmo que vão conseguir combater o incêndio. Mas enfim, é isso. Muito obrigado a todos e tenham um bom dia.